Queridos amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Com muita alegria que nós estamos dando continuidade aos estudos bíblicos da CPAD. Chegamos na penúltima lição, lição de número 12. Vamos tratar sobre a rebelião de Absalão. Veja, a nossa leitura bíblica em classe está em 2 Samuel, capítulo 15, versículo de 1 ao 18. Estudaremos sobre o homem Absalão, sua revolta e a sua morte. Nós vamos fazer a nossa primeira parte e depois vamos fazer a segunda parte. Então vejamos os nossos comentários. Lição de número 12, a rebelião de Absalão. Nenhuma rebelião pode ser realizada sem haver aliados. Ninguém trabalha só. Então, Absalão, de acordo com a Bíblia, ele conseguiu muitos homens, 200.000 homens. O povo de Israel seguiu Salomão na rebelião. Lá no céu, Lúcifer também fez uma rebelião, também conquistou muitos anjos. Ora, se Deus tem milhares e milhares de anjos, então uma terça parte desses anjos que aderiram à rebelião de Satanás também ficaram do lado rebelde. Então, muitos milhões e milhões hoje de demônios existem do lado de Satanás. Então, o nosso pior inimigo está dentro da nossa própria casa. Por isso que nós temos que estar bem atentos, porque Davi, as vaciladas, os erros, causando transtorno familiar sem limite. A espada não apartará da sua casa. Então, o pior inimigo está dentro da nossa própria casa. O que é isto? O inimigo é falso. O inimigo, ele atua na fraqueza daqueles que são verdadeiros. Assim é Satanás quando atuou como a antiga serpente para induzir Adão e Eva a pecar. Então, como uma serpente perigosa, assim são o falso e o inimigo que estão dentro da nossa própria casa. Absalão começa a enganar aqueles que estão com o coração ferido e procurando justiça, iludindo o povo, procurando conquistar o coração ferido, querendo ser um justo juiz. O que nós observamos é que, da forma cuidadosa que Absalão aparentava ser, muito cuidadoso e muito rápido, na sua rebelião antes de tomar o poder. Estratégia do inimigo, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Porque eles maquinam mal, eles projetam, faz tudo. Com o tempo é que vem a consumação. É terrível. Então veja o que Absalão fazia. Ele respondia de forma negativa usando, quando se tratava de usar o nome da liderança, no caso Davi, o rei, então ele respondia o povo em relação à sua liderança de forma negativa. Não tem ninguém que julgue o povo, não tem ninguém que preste para atender vocês. Então, mas quando ele tratava do seu próprio nome, ele respondia positivamente. Quem dera eu julgasse a sua causa, quem dera fosse eu o juiz para te livrar. Então, era uma estratégia para puxar a farinha para o seu saco. Isto é, fazer com que houvesse um consolo estratégico antes do golpe. Terrível, né? Então, quem é falso vive de campanhas falsas. Em prol de seu futuro poder. Então, o falso líder, ele trabalha na área emocional. Ele vai trabalhando, tendo seus aliados, a fim de enganá-los. Então, Absalão rouba o coração do povo com seus atos frios
interesseiros, friamente, de uma forma calculada. Então, a espada vai sair das suas próprias mãos, das mãos de Absalão contra o seu próprio pai, cumprindo assim a profecia de Natã, que a espada estaria no seu próprio lar. Então, a palavra do profeta Natã se cumpriu quando Davi fugiu de Jerusalém. Então, aí nós temos o conselho de Aitofel, ok? Provando que Deus é o Deus do conselho. Absalão era um homem político ruim, tipo desses políticos hoje que aparece nos dias de hoje, nas campanhas eleitorais, de forma hipócrita, os políticos abraçam e beijam seus eleitores. Então, segundo Samuel 12, verso 10, diz que o juízo de Deus na boca do profeta está escrito lá, ó, segundo Samuel 12, verso 10. Diz que o juízo de Deus na boca do profeta era desde agora, quer dizer, começaria agora. A espada nunca se retirará da tua casa. Agora veja aí, segundo Samuel, capítulo 15, verso 7. Ao cabo de 40 anos, Absalão disse ao rei, permita ir a Hebrom. Presta atenção, desde agora, depois ao cabo de 40 anos. Então ele, mentirosamente, dentro do seu plano, maquinando, fez com que Davi acreditasse que ele faria um voto lá em Hebrom e ia pagar esse tal de voto, e assim Davi o permitiu. Agora veja, ó, o juízo de Deus, aparentemente, o desde agora, que veio ao cabo de 40 anos, como diz o texto, tardava para se cumprir a palavra que estava na boca do profeta. Então, o cumprimento da profecia, dentro dos 40 anos, prova que Deus tem todas as coisas em suas mãos. O que nós vamos observar que Hebrom, que onde ele planejou iniciar toda a sua fúria, foi a terra natal de muitos dos filhos do rei Davi. Muitos dos filhos do rei Davi nasceram em Hebrom. Então, o plano de Absalão era o quê? Feito por causa da inveja. A inveja, meus irmãos, é querer tomar o lugar aonde a pessoa está. Então, ele pensava em tomar o lugar do rei Davi, seu próprio pai. Então, ele começou a maquinar. Então, ele começou a pensar: meu pai começou a reinar em Hebrom, então vou começar por ali o meu reino. Satanás disse lá atrás: elevarei o meu trono acima das altas estrelas e estabelecei do lado do Altíssimo. Então, inveja. Absalão certamente pensou em começar o reino lá onde seu pai começou. Ora, se o pensamento de Absalão era que se o pai deu certo lá, então eu vou dar também. Vai dar tudo certo para mim também. Com isso, Absalão não sabia e nem conhecia a verdadeira razão pela qual Davi havia começado em Hebrom. Ele não sabia de uma forma extraordinária. Deus estava levantando Davi desde Hebrom. Então, veja um princípio. Tudo aquilo que começar com mentira não prosperará. Então, Absalão começou tudo com mentira, irmão. O voto, ir para Hebrom, não vai prosperar de jeito nenhum. Então, a maneira de Absalão trabalhar, armando planos macabros, armando laços e dar o golpe de Estado, como a gente vê nos textos, que ele vai contradizer a verdade de Deus, que uma vez
Deus já havia estabelecido Davi como rei, e ele agora vai querer ser rei de uma forma, conforme a lição diz, rebelde, a rebelião de Absalão. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Veja que Absalão vai se declarar rei. Ora, é muita insensatez se declarar rei tendo rei. Da mesma forma, o povo pediu um rei, se lembra? Sendo Deus o seu próprio rei. Deus realmente vê que está errado esse pedido. Os insensatos, eles se metem em graves problemas sem saber. Todo aquele povo, irmão, que seguiu Absalão, seguindo um líder errado. Todo mundo enganado. Era um povo insensato. A maioria das pessoas que seguem um impostor, ela foi enganada. Quando o líder é impostor e as pessoas seguem, são pessoas que são enganadas. Todas as seitas, religiões que têm os seus impostores, líderes, as pessoas são enganadas. Absalão, como líder, conhecia os pontos fortes de Davi, que era o seu oponente agora. O oponente do próprio filho era o pai. Então, Aitofel era a grande arma de Davi, mas agora estava do lado oposto. Isto é, foi ser o conselheiro do rei no oposto, sendo ele do lado de Davi. Parecia que o plano de Absalão estava fazendo efeito e que aparentemente o seu plano mostraria um reino duradouro, porque tudo estava correndo bem. Então, Absalão trouxe a pessoa-chave para que sua conspiração, que é uma trama, que é uma maquinação, um plano diabólico, viesse a prosperar quando ele levou Aitofel. Sempre vai aparecer nas histórias que a gente vem estudando sobre Samuel. O mensageiro das más notícias. Nesta questão também vai ter um mensageiro que vai chegar a Davi e vai dizer, certo? O que está acontecendo com Absalão e o povo exatamente proclamando o rei. Então esse mensageiro das más notícias, ele sempre aparece na história. Parece que eles não morrem. E nunca vão deixar de existir. Até hoje, na nossa vida, sempre aparecem os mensageiros da má notícia. Então veio um a Davi, um desses mensageiros, dizendo: o povo segue Absalão. Davi jamais subestimou os seus próprios inimigos. Algumas vezes, nós sabemos, e Davi sabia muito bem, que a fuga é a melhor arma para determinado problema. Fugir da prostituição, fugir do adultério. Então fuja quando nós não podemos vencê-los. Deus não vos deixará ser tentado acima das vossas forças. Antes, com a tentação, Deus dará o escape. Escapa-te por tua vida, para que não peques. É assim que a gente suporta. Então, nesta hora, com a rebelião de Absalão, as palavras de Davi soavam aos seus servos como mandamentos. Então Davi tinha as palavras da verdadeira liderança. Veja a segunda parte da profecia de Natã, está em 2 Samuel 15:16. Isto tudo estava acontecendo por causa dos atos que estavam escondidos lá atrás de Davi. 2 Samuel 12:11. Então, quando a segunda parte, exatamente, dessa profecia de Natã, quando diz, tirarei as tuas mulheres e darei a teu próximo, era aquelas 10 mulheres que eram concubinas
que Davi havia deixado no palácio para cuidar do palácio. Então essas 10 concubinas te darei ao teu próximo. Quando o rei Davi fugiu de Jerusalém, deixou as 10 concubinas para cuidar do palácio. Agora veja, se lembra daqueles 600 homens que seguiam Davi lá, desde a caverna de Adulão? Então esses 600 homens que eram fiéis a Davi, que Davi criou espiritualmente, desde o início da fuga lá de Davi com Saul, são os mesmos que vão estar na fuga de Davi contra Absalão. Os mesmos homens. O conselho de Davi para um dos seus servos que estarão ali presentes, um servo novo, que está no meio da ocasião, qual é o nome dele? Itai. Veja aí. Era que Davi pediu para Itai voltar e ficar com o novo rei. Volte, Itai. Fique lá com o novo rei. Fique lá com o novo rei. Observação. Itai provavelmente era um grande amigo de Davi, que acabara de chegar no meio de toda aquela situação. Mas Davi aconselhou Itai que ficasse com Absalão, o novo rei. Mas Itai não quis ficar e seguiu a Davi. O que é isso, meus irmãos? Lembra de Noemi e de Ruth? O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Quando nós convertemos a Cristo, nós entregamos a nossa própria vida, como um cordeiro indo ao matadouro. Seguir a cruz é assim, ir até o Calvário. Então mostra que Itai é um tipo de um crente convertido a Cristo, que vai seguir a Cristo mesmo que custe a sua própria morte. Foi o que o Itai explicou para Davi. Eu vou te seguir, Davi, meu Senhor, nem que custe a minha própria morte. Então os conselhos de Davi a Itai eram sinceros. Por quê? Porque Davi já estava amadurecido. Davi já vinha de perseguições lá atrás, de Saul, certo? Já era um homem experiente. Então, o conselho de Davi a Itai não era por acaso. Davi sabia de muitas coisas que poderiam acontecer. Mas Itai tem decisões firmes. Assim como nós temos que ter decisões firmes quanto à nossa fé, sem negar a Jesus Cristo por onde quer que nós andemos. Somos convertidos a Cristo. E como servo que era Itai a Davi, sejamos nós servos de Cristo, mesmo que nos custe a própria vida. Glória a Deus. Então, Davi, ele demonstra ser um grande amigo de Itai. O grande amigo é aquele que vai na retaguarda. Porque aquele que vai na frente, ele é fraco. Então Davi vai exatamente na retaguarda, porque ele vai protegendo aquele que é mais fraco. O sacerdócio que vem acompanhando Davi. Exatamente quem? Veja aí o que a Bíblia fala. O Zadok, o Abiatar, até a mesma própria arca também foram juntos. Mas Davi, inteligentemente, sabia que o lugar da arca era Jerusalém. E que a arca seria uma maneira, se Deus quisesse, trazer Davi de volta para lá. Assim como o pai fez lá, de uma forma similar, aquele filho pródigo voltar, quando ele pegou o bezerro e colocou para engordar, o bezerro cevado. Então o bezerro cevado seria exatamente uma prova de que o menino estava voltando. Então a arca será uma prova, estando em Jerusalém, que Davi vai voltar. No meio dessa rebelião de Absalão,
Zadok e Abiatar está definindo o futuro sacerdotal de Levi. Amém? Mas Davi, ele decide que a arca deve ficar no seu devido lugar. A decisão foi certa, de não levar a arca consigo. Seria um motivo da volta de Davi. A arca em Jerusalém era a sua esperança de voltar. Glória a Deus. A esperança de Davi se fortalecia, pois mesmo a arca ficando com um novo rei, aquele lá, o Absalão, a presença de Deus não combinaria em Absalão, porque ele era um impostor. Isso é uma maravilha. Davi tinha promessas de Deus quanto à construção do templo, mesmo que não fizesse com as suas mãos, porque foi impedido, mas ele faria maquete, entregaria para Salomão, que seria o próximo rei. O ministério sacerdotal era executado com duas pedras, Urim e Tumim, com os sacerdotes Abiatar e Zadok. E assim eles poderiam contemplar, ver o que Deus queria para eles. A arca voltou para Jerusalém e ninguém pode mudar os fundamentos da fé cristã, que está em Hebreus, que são 6 fundamentos. Assim como o tabernáculo havia 6 peças dentro do tabernáculo. Então, ninguém pode mudar os fundamentos em favor dos seus próprios interesses. Eu estou em fuga, estou saindo de Jerusalém. Eu não posso levar a arca comigo para os meus próprios interesses. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Veja a diferença lá no tempo de Eli, o sacerdote, caído, deixou que a arca levasse para o acampamento de guerra, levou peia, perdeu a batalha. Não se pode retirar os fundamentos da fé cristã. Não se pode em prol do seu benefício. Davi chorava enquanto ele subia ao Monte das Oliveiras. Era um choro que representava a vontade pessoal de Davi. Quando Jesus orava lá no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, também mostrava uma entrega pessoal ao Pai no altar. Então, o que Davi fazia no Monte das Oliveiras era um tipo de Cristo, onde entregou exatamente toda a sua vontade antes da cruz. É melhor sacrificar no Calvário, é melhor falando, é melhor obedecer no Getsêmani do que sacrificar no Calvário. Então, Davi, ele tinha que adorar antes que viesse o Calvário. Glória a Deus. Foi no mesmo lugar que também Jesus orava e que estaria sofrendo por causa de Judas, assim como Davi orava no Monte das Oliveiras por causa de Absalão. Sempre vai ter um traidor em toda a nossa vida. Queridos, esta é a nossa primeira parte. Nós vamos fazer a nossa segunda parte e vamos estar disponibilizando para todos os nossos amados do nosso Zap. Deus abençoe. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.